Olá para todos, né? Espero que todos estejam bem. Então, vou começar hoje a falar sobre o valor numérico de uma expressão, certo? Então, sou a professora Rafaela, então vamos lá. O valor numérico de uma expressão. O que seria isso? Primeiro vamos analisar a seguinte situação. Um doce custa X reais, né? Então é o valor desse doce. Está dizendo que é X reais. Se forem comprados 3 doces, qual é a expressão algébrica que representa a quantidade a ser paga, né? Então, se a pessoa comprou 3 doces, então vai ser x mais x mais x, que vai dar igual a 3x, certo? A expressão numérica desse valor vai ser igual a 3x. Essa é a expressão numérica. Se acontecesse o seguinte caso, qual é essa quantia se cada doce custa 5 reais, né? O mesmo doce, ele está dizendo que custa X reais e vai custar 5 reais esse valor desse X. Então, quanto seria a quantia? Como é 3x, o valor do X é 5 reais. Então, vai ser 3x, certo? Que é igual a 3. O X vai ser 5, que vai ser igual a 15 reais, certo? Então, qual é a quantia de cada doce? Se cada doce custa 5 reais, então, vai ser a quantia que você paga, vai ser 15 reais. Então, esse valor que acabamos de ver é o valor 15, é chamado de valor numérico dessa expressão algébrica 3x. Enquanto o x, ele é 5, né? O valor de x é 5. X é um valor desconhecido que é uma variável, né? Que representa um valor, tá? Então, o que seria esse valor numérico? Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que obtém ao adicionar, né, essas variáveis e essa incógnita, né? Em determinada expressão. Então, nós vimos nessa questão, nós adicionamos aqui, ó, nós adicionamos o valor da incógnita, né? Que aqui está dizendo que custa 5 reais. E quando adicionamos esse valor dessa incógnita, determinamos determinada expressão numérica, o valor obtido depois de ser efetuado a expressão, a operação, encontramos o valor numérico. De novo, o valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando adicionamos as variáveis ou incógnitas em determinada expressão algébrica, né, por valores numéricos, e se efetua as operações de cada. Então, esse valor numérico que nós vamos aprender é o seguinte: é o valor da expressão que desejamos. Então, algo importante que precisamos saber. Como não existe divisão por zero, né? Isso sabemos. E vai encontrar alguns casos de algumas expressões que não é possível obter o valor numérico, porque nós não fazemos uma divisão por zero. Então, o denominador jamais pode ser zero, pode dar zero, né? Jamais, tá? Aqui vocês vão ver algum exemplo, olha só. Jamais pode dar zero, pois não representa um número real. Então, aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha só, esse exemplo aqui. 25 dividido por y, né? Para y diferente de zero. Então, só vai valer essa expressão numérica aqui, essa expressão algébrica aqui, só vai valer se o y for valores diferentes de zero. Jamais pode ser o zero incluso. Por isso que está dizendo para valores diferentes de zero. Então, não pode incluir o zero. Aqui embaixo, ó, para saber se a expressão numérica existe um valor numérico, igualamos o denominador por zero. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui embaixo x mais y por x menos 1.
O valor jamais está dizendo que pode ser o valor de y ser 1. Ele pode ser outros valores menos 1. Então, para encontrar esse valor que já não pode encontrar, que não podemos obter um valor numérico, você vai igualar o denominador por zero. Tá aqui, eu tô fazendo. Então, passando menos 1 para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo, que vai ficar igual a 1. Então, jamais essa expressão vai ser 1, porque ao adicionar o valor de x, que é 1, está dizendo que é 1, 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então, jamais o denominador pode ser 0, né? Jamais, não existe, tá? Não pode. Então, ele pode obter o valor do x, essa variável pode ser qualquer variável, qualquer número, né? Mas nunca ser 1. Jamais pode ser 1, tá certo? Então, vamos pro próximo. Jamais. Agora, vamos ver alguns exercícios que é muito bom a gente começar a entender pelos exercícios. Aqui ele tá pedindo, essa questão tá no livro de vocês, na página 106, na questão 1, que é a questão 1, certo? Calcule o valor numérico na forma decimal. Ele quer que você encontre esse valor numérico na forma decimal da seguinte expressão numérica, tá aqui. O valor de x já está aqui, ó, que é igual a 4, certo? O valor dessa variável é 4. Então, vamos substituir no lugar de x, ó, aqui vai ser o número 4. Então, vai ser 1/4 menos 4 mais raiz de 4. No lugar desse valor x, dessa variável, vocês vão colocar o qual valor? O 4. Aí, resolve a expressão. Olha só. 1/4 menos 4 mais raiz de 4. Certo? 1/4, ele é um inteiro dividido em 4 partes, que vai ser 0,25. Né? Na hora da divisão vai ser 0,25. Agora vamos resolver, tá? Menos 4 mais raiz de 4 é 2. Vou resolver na ordem que aparece. Ó, 0,25 menos 4, né? Já sei que o meu valor vai ser negativo, porque o maior número está negativo, né? O meu maior número aqui, ó, embaixo é negativo. Esse aqui é menor, 0,25 é menor que 4, então, repete o sinal do maior número. Então, 0,25 menos 4, tirando 0,25 de 4, vai ficar 3,75. 3,75, né? Mais 2. Olha só, vamos trazer para cá. O valor vai ser negativo, vai ter um resultado desse valor numérico, vai ser negativo, porque o maior número é 3,75. Tirando esse 2 inteiro desse 3, vai ficar 1,75. Então, aqui é o valor numérico que ele quer saber. Olha como é fácil. Tá certo? Deu certo aqui escrever aqui, mas deu certo. Então, próximo. Olha só essa expressãozinha aqui. Essa expressão é muito comum quem estuda a equação de segundo grau, que é chamado Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. Mas, vamos ver o seguinte. Nós temos essa expressão e tem os seguintes valores dela, ó. O valor de A, de B e de C. Você vai substituir no lugar do valor de B igual a 5, bota 5 no lugar do B. E no lugar do A, bota 1 e no lugar do C, bota 6, né? Então, quando na hora de substituir, mudar esses valores, essas incógnitas, aí vocês vão fazer o seguinte. Olha só. O valor vai ser menos B, não é isso? Mais raiz de quê? Ó? B ao quadrado. Você bota aqui B ao quadrado. Menos 4AC.
dividido por 2A, tá certo? Ó. Ok? Chamada forma de base. Agora vamos substituir no lugar aqui, ó. O A é igual a 1, o B é igual a 5 e o C é igual a 6. O B é igual a 5, então vai ficar menos 5 mais raiz, vê se cabe aqui. Cabe não, peraí. Pronto. Igual menos 5 mais raiz, olha só. O B é 5, aí fica 5 ao quadrado, menos 4, o A é 1 e o C é 6, né? O A é 1 e o 6... Deixa eu pegar mais aqui. Menos 4, o A é 1 e o 6, o C é o 6. A gente vai botar o 6 aqui. Da menor possível. Pronto, aí 5 ao quadrado menos 4, o A é 1 e o C é 6. Pronto. Tá, eu botei, é bom sempre botar o parênteses quando você for substituir, por causa dos valores, né? Se for negativo, positivo, dos sinais. Sempre é bom botar para separar os sinais, o parênteses. Agora, no parte do denominador, é 2 vezes 1. Tá? Sempre substitui, porque o parênteses ele serve para organizar a operação, né? Ó, ok? Conferido. Então, vamos continuar aqui a operação. Ó, menos 5 ainda não dá para calcular com ele. Podemos calcular dentro, ó. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Aí aqui, essas multiplicações aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Aí temos aqui 25, menos 24 vai me dar a raiz de 1, né? 25 menos 24 vai me dar a raiz de 1. Então, vai somar raiz de 1. E embaixo aqui, ó, 2 vezes 1, 2, tá? Agora, ó, menos 5 mais raiz de 1. A raiz de 1, tira essa operação aqui, ó, raiz de 1 é 1. Então, menos 5 mais 1, né? Negativo e positivo, diminui. 5 menos 1, 4. Então, o maior sinal, 1 menos, né? Então, tá menos 4, igual a menos 4 dividido por 2, tá certo? Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Esse aqui vai ser o valor numérico dessa expressão aqui, ó. Tá? Então, pronto. É uma parte. Próximo. Agora, aqui. Lembra que nós falamos o seguinte. Determine os valores das variáveis para que as expressões da álgebra a seguir não representem números reais. Para que essa expressão aqui não represente números reais, o único caso que você tem que lembrar é que aqui nunca pode ser 0. O único valor que eu... Só observando aqui, ó. O único valor jamais posso colocar para dar 0 aqui tem que ser o 4, porque 4 menos 4 é 0, né? Então, para encontrar esse valor numérico, eu vou igualar esse denominador a 0, porque vai dizer que esse denominador vai ser 0. Então, ele já vai dizer que essa expressão algébrica, ele não tem valor numérico. Então, ó, essa questão está na página 9, na página 106, questão 9, tá? Então, aqui eu vou igualar esse denominador a 0. Então, eu deixo o x aqui isolado mesmo, sem mover, e eu passo com menos 4, ele é positivo. Então, jamais
para que o valor não tenha valor numérico, o x tem que ser 4. Ele pode ser qualquer outro valor, mas se for 4, o x jamais vai ser uma expressão algébrica com valor numérico. Não vai ser uma expressão real, tá? Então, aqui, ó. Agora, a B. A B, o denominador é 1 menos 3 vezes A. Ele quer saber qual valor pode assumir o A para que não represente uma expressão real, né? Então, aqui, ó. Porque não tem valor numérico. Então, aqui podemos fazer o seguinte. De novo, temos o denominador, tá? Igualamos o denominador a 1 ou a 0. Igualamos o denominador a 0, aí vai ficar 1 menos 3 vezes A igual a 0. Já tá dizendo que esse valor vai ser 0. Então, passa o outro lado da igualdade, vai ficar menos 3A igual a menos 1, né? Agora, podemos fazer o seguinte, vou tirar esse negativo, multiplicando ambos os lados por menos 1. Aí, então, vai ficar 3A igual a 1. O A vai ser igual a 1 terço, porque eu passei e tá multiplicando com A, dividindo com 1. Então, o valor numérico que jamais pode assumir é 1 terço. Jamais. Então, esse é o valor que não dá para representar. É no valor numérico. Próximo. Essa questão é a seguinte. Olha só. As fábricas de calçados utilizam a forma matemática S. Então, a forma é o seguinte. SS, ele está dizendo bem aqui, ó, S é o número do sapato. E esse P, essa variável P, ele é chamado comprimento do pé, tá? Então, para saber o número do sapato, você vai utilizar essa fórmula aqui, usando o comprimento do pé, tá? O tamanho do pé. Então, é o seguinte, para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato, tá? E P é o comprimento do pé, em centímetros. Qual é o número do sapato? Qual é o número do sapato, que é o S, de uma pessoa cujo pé ela tem 24 centímetros de comprimento? Ela tem 24 centímetros de comprimento, o pé dela, tá? Então, vamos substituir nessa fórmula aqui. Eu não sei o S, mas o P eu sei. O P é 24. Vamos substituir aqui, ó. 5 vezes 24, mais 28 e divide por 4. E encontramos o S, que é o número do sapato. Então, vamos fazer isso. Ó, o S, que é o número do sapato, que é igual a 5, né? 5P. 5P. O 5P, o P aqui vai ser 24. E depois mais 28 dividido por 4. Então, aqui, ó. 5 vezes 24 dá igual a 20, né? 120, tá? Conferindo aqui, ó. 24 vezes 5. 24 vezes 5. 5 vezes 4 é igual a 20, né? 20. 4 vezes 5. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2, 12. 120. 120 mais 28, ó. Aproveita aqui logo. Dá igual a 148. Então, igual a 148, o numerador, e o denominador é 4. Então, 128 dividido por 4, 128. 128 dividido por 4 é igual a 37, tá? Então, aqui, vou nem para a divisão aqui, mas vou fazer para vocês. 148 dividido para 127. Vou fazer de novo. 148 dividido por 4
é 37, né? Aqui nós temos o número multiplicado por 4, que aproxima do 14, é 3, que 3 vezes 4 é 12. Então, desce o 2, que 14 menos 12 é 2, abaixo 8, né? 28 dividido por 4 é 7. Então, o valor desse S, desse sapato, o número do sapato é o número 37. Tá? O número da pessoa que calça o número 37. Pronto. Vamos para o próximo. Não vamos para o próximo, acho que acabou um tempo. Então, próximo não vamos fazer, tá certo? Essa aqui é a questão 6 da página que nós estamos fazendo, que é a página 106. E essa aí acabou.